Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, nossa saudação fraterna, você que acompanha o nosso Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, seja muito bem-vindo. Boas-vindas a Lu, com quem nós dividimos a responsabilidade, aprendendo juntos aqui, né, Luziane? E também as nossas intérpretes para a Libra, com profundos agradecimentos a Eliane Carvalho e Tainã Tinum, do Grupo de Estudo Surdos Espíritas. E nós temos hoje como convidada a Ana Maria Becker, que é trabalhadora do Centro Espírita Caridade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, e do Centro Espírita Sem Fronteiras. Também nós estamos aguardando, deve ter tido alguma dificuldade, mas deve chegar a qualquer momento, esperamos que se a internet dele funcionar, Fábio Souza de Carvalho, que é presidente da Federação Espírita do Maranhão e secretário da Comissão Regional Nordeste e Defensor Público do Estado do Maranhão. Os nossos agradecimentos também aos nossos parceiros de transmissão simultânea, que possibilitam com que o nosso estudo chegue, não é, até o seu lar. E isso é motivo de muita satisfação para todos nós. Isso mesmo, nós cumprimentamos a você, Carlos, agradecendo por essa oportunidade de aprendizado, às nossas queridas intérpretes, a você, querida Ana, por estar aqui com a gente, e a todos vocês que estão aqui chegando. Esse momento é muito especial, é o momento do Evangelho entrando nos nossos lares, nos fazendo um convite especial. E aí sejam todos muito bem-vindos. Aqui as suas mensagens, os seus comentários, as perguntas, porque hoje nós estamos iniciando um novo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 11, intitulado Amar o Próximo como a Si Mesmo. O mandamento maior. Fazemos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores, dai a César o que é de César. Esses trechinhos que nós vamos trabalhar hoje, na noite de hoje, nas reflexões que vamos fazer aqui coletivamente. Então, você está convidado para participar conosco, trazendo a sua contribuição. E a gente já começa trazendo um trechinho que está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 38. Diz assim: os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e primeiro mandamento. Muito bom. E, Ana, vamos iniciar nossas reflexões. Por que os fariseus queriam tentar Jesus? Então, muito boa noite a todos, né? Boa noite, Lu, Carlos, as queridas aí que estão sempre trabalhando, nossos intérpretes de Libras, constantemente permitindo que a inclusão digital possa se fazer. Também a nossa equipe que está aqui nos bastidores, que o pessoal não vê, né? Mas que se encarrega de colocar o programa no ar. E a todos vocês que estão aí em casa, nos ouvindo, né? Uma muito boa noite, uma alegria estar aqui com todos. Então, essa pergunta, por que os fariseus queriam tentar Jesus? A gente precisa se situar na época, no contexto histórico daquele momento, né? Os fariseus eram aqueles religiosos, né? Aquelas pessoas que estavam sempre envolvidas no que a gente poderia chamar nas tricas, né? As futricas religiosas da época. Então, eles tinham uma preocupação imensa com o cumprimento das práticas exteriores da religião. Tudo que dizia respeito às aparências. Então, dava aquela sensação, né? O ritual da lavagem das mãos, todos os rituais que eram impostos, eles ficavam muito preocupados sempre com esses cumprimentos, mas com a letra em si, né? Menos
com a interpretação, com o espírito, né, da mensagem do Cristo. E Cristo várias vezes advertiu a todos o quanto esse comportamento de aparências trazia de hipocrisia. Porque ao mesmo tempo que eles se diziam tão zelosos do cumprimento de tudo, por dentro, no coração, as coisas não eram bem assim, né? Inclusive, preocupados com as vantagens pessoais, com os cargos, com as posições, né, religiosas, preocupados em ter seguidores, mas não necessariamente orientá-los nas boas práticas morais, né, no cuidado com o espírito. Então, nesse sentido, tudo que Jesus trazia incomodava profundamente, porque era absolutamente contrário. E a própria vivência do mestre, ela fazia com que mostrasse aquelas pessoas de então que era possível fazer diferente. Que aquilo ali, né? Olha, que bom que o Fábio chegou. Então, a própria vivência de Jesus demonstrava o quanto os fariseus estavam distanciados da realidade, né, de uma vida de acordo com os preceitos da lei de Deus. E nesse sentido, né, eles precisavam desmascarar Jesus, né, para que ele perdesse um pouco esse alcance que ele estava tendo, porque aquela mensagem falava aos corações das pessoas e falava daquilo que era necessário, consolava os corações, nos mostrava da necessidade da transformação íntima, né? Tudo aquilo que os fariseus não tinham interesse. Então, nesse sentido, né, quanto antes eles pudessem desmascarar, né, ou colocar Jesus de lado, melhor. Para eles, né? Não para nós. E não era possível, né? Jesus estando completamente em ligação, né, com as mais altas verdades espirituais, jamais iria se prestar a qualquer tipo de funcionamento da forma como eles pensavam. Fábio, seja muito bem-vindo. Que bom que você está aqui com a gente. Nós trouxemos a primeira pergunta para a Ana e a gente também queria ouvir um pouquinho dos seus comentários. Por que os fariseus queriam tentar Jesus? Eu, atentando a um pouco do que a Ana falou e trazendo aqui alguma complementação, poderia dizer que as ideias de Jesus, as ideias do Cristo, elas traziam uma certa divisão. É muito interessante que quando você tem um grupo de pessoas que pensa da mesma forma, está a um nível evolutivo próximo, e você chega entre elas e apresenta uma ideia nova, uma ideia paradigmática, que traz respostas que não se tinha até então, você pode gerar uma divisão. Você pode trazer uma espada e estabelecer ali uma divisão. E é interessante quando ele diz, eu tenho pressa para que esse batismo, esse fogo se acenda e essa divisão se estabeleça. No sentido de que, se eu tenho um grupo cujo paradigma egoísta, de orgulho, ele prevalece no momento em que as ideias de humildade, de amor, elencadas na bem-aventurança, começam de alguma forma, inspirar pessoas, eu começo a dividir aquele grupo. Eu começo a criar esperança no coração de alguns, mas outros podem se permanecer, de alguma forma, resistentes a essa ideia nova. E assim eram os fariseus. Eles tinham uma certa resistência àquelas ideias, na crença de que o modus vivendi de então era muito melhor do que aquelas propostas apresentadas pelo meigo e manso Rabi da Galileia.
Muito bem, que interessante, né? Há duas abordagens e complementares. Muito bem. Seja bem-vindo, Fábio. Interessante que nós iniciamos e eu apresentei você sem você estar e disse, se a internet dele permitir, ele está. Eu não sabia que o problema era de internet. Daí a pouco veio a mensagem dizendo que você estava com problema de internet. Muito bem, graças a Deus que resolveu estar conosco, não é? E nós vamos agora para um pedido, uma pergunta relacionada com esse primeiro mandamento aqui. Qual o sentido deste primeiro mandamento? Quer começar, Fábio? Só um destaque, Carlos, que a Ângela colocou exatamente isso. Ela colocou aqui no chat, ó. Qual o sentido desse amor? Como conquistá-lo? Ela fez a mesma pergunta que a gente também, em relação ao primeiro dos mandamentos. É interessante essa pergunta, meu amigo Carlos, porque nós vamos perceber que o amor, em sua plenitude, ele se difere da forma como ele se relaciona, ou ele é a ponte que nos permite a relação com Deus, do que a forma como nós nos relacionamos com o próximo e com nós mesmos. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso espírito, com todo o nosso entendimento. Qual a ideia que a gente pode trazer disso? É que esse amor, ele resulta naquilo que os hebreus chamavam de fidelidade. Naquilo que os judeus compreendiam como fidelidade. Daí a relação de um filho com o pai, daí a relação de um noivo com uma noiva, mas é um amor fidelidade. Onde eu não sou o paradigma desse amor, eu não sou referencial desse amor. Eu simplesmente amo e a expressão desse amor é de obediência. A expressão desse amor é de cumprir a vontade desse Pai. A gente pode ver que no mandamento seguinte, que é semelhante a esse, agora eu tenho um referencial que sou eu mesmo. Ama teu próximo como a ti mesmo. Agora, esse amor ao próximo me permite ser um referencial, porque aqui eu posso ajudar como eu gostaria de ser ajudado. Eu não tenho como ajudar Deus, a minha relação de amor com Deus é outra. Eu não sou referencial. Por isso, ele precisa ser o primeiro mandamento, porque se eu não obedecer às leis de Deus, se eu não vivenciar essas leis de Deus, dificilmente eu vou ser um bom referencial para mim, porque eu não vou me amar, e dificilmente eu vou compreender essa minha relação com o outro de amá-lo. Ana. Ana. Olá. Então, né, o conceito que a doutrina espírita nos traz de Deus, ele é muito interessante nessa nossa mudança de visão do amor a Deus, né? Ou de como trabalharmos essas questões dentro de nós. Porque a doutrina espírita vem nos trazer a visão, Jesus nos trouxe a visão do Pai, né? Uma visão bem diferente da visão de Deus que nós tínhamos até então. E a doutrina espírita vem nos trazer uma ideia maior, né? Talvez, não digo maior, mas inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, uma abstração maior, então, né? Em termos de abstratos. Quando a gente compreende Deus além de tudo, né? E ainda que a gente não consiga fazer uma ideia muito exata de que é Deus, por conta das nossas dificuldades, mas quando a gente pode perceber que nós também fazemos parte da divindade, né? E a gente consegue uma integração, então, com Deus, esse amor passa a exalar, porque a gente compreende que estamos na vida e que está tudo certo. Estamos aqui a serviço e Deus nos move.
E aí a gente pode entender esse mandamento como, vamos dizer assim, o verdadeiro sentido do que a gente poderia chamar da lei de adoração. Um adorar Deus, então, em espírito e verdade, livre das manifestações exteriores, né? Um amar na minha vida, amar nos meus relacionamentos, amar na forma como eu estou no mundo ou em relação ao mundo, perceber que Deus está em tudo e ao mesmo tempo está em mim, né? Então esse amor como um reconhecimento dessa grandiosidade que é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. E aí, né, com esse reconhecimento vem um sentimento de humildade, porque diante disso, quem sou eu? Né? E diante desse algo tão maior e tão mais imenso, e que tem, vamos dizer assim, tudo, contém tudo, eu só posso realmente reverenciar. Então, é um amor, reverência, num sentido muito profundo. Que quando a gente consegue se integrar. Estamos no caminho, né? Estamos no caminho aprendendo esse amor. Jesus nos mostrou como é, né? Ele era um com o Pai. Nós estamos aprendendo. Isso mesmo, Ana, Fábio. E a gente vai vendo essa ideia de pertencimento, nosso lugar em todo esse contexto, advindo dele, né, que é a causa primária, a inteligência suprema. E a gente vai começando essa ideia de pertencimento dentro desse sentimento máximo, que é o amor. Só uma observação que a Laila faz, dizendo que ela acompanha também podcast, porque a gente também, esses nossos estudos, eles ficam gravados em podcast. Ela diz que segue ao trabalho, ouvindo todos os dias. O quão é interessante isso, que vai na companhia aí do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E tem vários comentários aqui também agradecendo pelo estudo, e nós que agradecemos por essa oportunidade de estarmos juntos e de construirmos esse estudo em conjunto. Isso é muito valioso. Agora sim, vindo para o segundo mandamento, né, a gente traz aqui a observação da Ângela Jucá, que agora ficou mais completo. A nossa pergunta é: e qual o segundo mandamento e a sua importância? E ela coloca aqui para a gente: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Qual o sentido desse amor? Como conquistá-lo? E aí a pergunta tanto para a Ana quanto para o Fábio. E qual o segundo mandamento e a sua importância? É interessante como Allan Kardec trabalha a questão do amor, mostrando o desenvolvimento desse sentimento. Nesse mesmo capítulo, mais tarde, ele diz que o amor é o instinto que avançou, que progrediu, que se aprimorou e que chegou no ápice de sua excelência. Por assim dizer, o amor ele passa por diversas fases, não só na sua fase instintiva, como também nas sensações, e chega a uma fase mais bela após ele se instruir, após ele se depurar, que é esse sentimento. Obviamente, é uma coisa comum do instinto ao sentimento, porque a natureza do sentimento é de um pensamento. Em outras palavras, apenas os seres que pensam, eles podem amar, no sentido de que eu não posso esperar uma ação, um exemplo de caridade de uma pedra, ainda que haja amor na pedra, porque tudo é amor, porque tudo é expressão do amor divino. Mas, nesse sentido senciente, eu saio do instinto e chego até esse ponto delicado do amor. Quando eu compreendo isso, eu percebo que o caminho que eu vou fazer é o caminho que está mais próximo de mim. E o caminho que está próximo de mim é o próximo. É aquela pessoa que está do meu lado.
E é por isso que Pedro diz, aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão é um mentiroso. Mas como é que ele pode amar alguém que ele está vendo, que está do lado dele, e amar alguém que ele não vê? Ele não consegue amar alguém que está do lado, mas consegue amar alguém que ele nem vê. Então a gente vai percebendo que o amor ele vai se aprimorando desde os instintos. Tem uma pergunta, se não me falha a memória, Carlos, é a questão 890 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta se o amor maternal ele é um instinto ou uma virtude. E os espíritos respondem as duas coisas, uma e outra. Porque no animal a gente vê o amor instintivo. A gente vê um sentimento instintivo. Uma cadela, ela ama os seus filhotes. E ela ama enquanto eles precisam de ajuda. Mas no ser humano, esse amor é uma virtude, porque ele permanece até quando a desencarnação. Quantas mães não continuam cuidando dos seus filhos até do outro lado? Por assim dizer. Os casais podem até dizer assim, até que a morte os separe. As mães não. Nem a morte separa, elas continuam cuidando. O que mostra que o desenvolvimento do amor, ele se dá com aqueles que estão próximos de nós. Na família, nas relações. As obras mostram que as reencarnações, elas se dão em grupos que não se entenderem, o amor precisa ser trabalhado. Até que a gente estabeleça uma comunhão com Deus. Até que a gente estabeleça uma integração profunda com a divindade. Mas a gente precisa fazer esse caminho. Por isso, o amor a Deus aí não é compreendido que eu primeiro preciso estar em comunhão com Deus para depois amar o meu irmão. Não. Eu primeiro preciso compreender quais são as leis de Deus e ter fidelidade a essas leis de Deus para bem me relacionar com o meu irmão e passar a amá-lo não de acordo com as minhas sensações ou os meus instintos, mas de acordo com o sentimento que foi instruído. Olha a palavra utilizada lá por Lázaro, instruído e depurado. Quer comentar, Ana? Aproveitando essa explicação do Fábio, fantástica, e a respeito do amor e da própria depuração, purificação, né? A gente poderia dizer assim, desse sentimento. A gente pode se perguntar, então, né? Quem é esse próximo? E quem sou eu? Porque eu preciso me amar, né? Para poder, porque Jesus nos apresenta o amarás o próximo como a ti mesmo. Então, ele deu uma referência. Eu mesma. Quem sou eu? Né? E aí a gente vai se socorrer do que a doutrina espírita vem nos apresentar, então. Espíritos imortais todos somos. Eu e o próximo, né? Todos aqueles com quem eu me ponho em relação. Nós estamos temporariamente encarnados aqui na Terra e somos, em essência, espíritos, num processo de evolução. E esse processo de evolução, que o Fábio falou tão bem a respeito do processo de evolução do nosso próprio sentimento, né, do amor, ele é também individual. Então, nós, criados simples e ignorantes, lá desde os primórdios da nossa criação, nós vamos evoluindo, crescendo. E nesse meio tempo, a gente vai passando por essas fases que o Fábio trouxe, né? A fase dos instintos, das sensações, dos sentimentos. Nós vamos saindo do estágio de espíritos ainda imperfeitos, até um dia chegarmos no estágio de Jesus lá, né? Um espírito puro. Durante esse processo de caminhada evolutiva, a gente vai, então, dependendo do nível evolutivo que a gente está, a gente vai estabelecer relações mais ou menos conflituosas. E aí está o grande desafio do amor. Amor a mim mesmo, entendendo-me dentro desse processo evolutivo, que eu ainda carrego em mim limitações, dificuldades, não necessariamente porque eu seja uma pessoa má, mas ainda imperfeita.
E aí, nesse olhar, acolhendo então as minhas imperfeições, eu consigo me amar. E eu posso olhar para o próximo e não exigir essa perfeição toda dele. Porque muitas vezes o que me impede de amar o próximo é a minha exigência, o meu nível de cobrança. Eu não aceito a imperfeição. E o que eu não aceito é algo que eu tenho. Porque se eu não sou perfeita também, não é? Então eu preciso aprender a acolher a minha imperfeição para olhar para o próximo e perceber, sim, assim como você é. Você é perfeito no momento dentro das suas imperfeições. Você está caminhando e um dia vai chegar lá. Tomara que seja mais rápido possível. Mas no seu tempo, eu estou aqui também caminhando e vamos aprendendo juntos. E assim a gente consegue elevar o amor a uma outra categoria, livre dos julgamentos, livre das críticas e das exigências. Amar a mim mesmo e amar ao próximo é um desafio, por conta do nosso primarismo ainda. É possível, é o convite que Jesus nos faz. E todos nós estamos aqui para isso. O primeiro, Fábio, é a 890 mesmo do Livro dos Espíritos, viu? É na parte terceira, capítulo 11, amor materno e filial. Aí você que está em casa, se quiser dar uma lidinha antes de dormir hoje, vale a pena, não é, ler. São 3 questões muito interessantes do Livro dos Espíritos. A 890, 891 e 892. E, Ana, está relacionado com o que você acabou de falar. Daniel Rosa de Assis, ele faz essa colocação. Podemos encontrar a medida certa de amando a si mesmo, fazer nosso próximo sentir-se amado e nos fazer sentir amados nesta recíproca do amor ao sentido de vida? Está bem dentro do que você estava comentando, né? Claro, Daniel, porque na verdade, como nós podemos oferecer o amor se nós não o temos? Né? Às vezes a gente pensa que dar faz com que eu receba, né? E pode ser também, evidentemente que eu receba ao dar, mas eu só posso dar aquilo que eu disponho, aquilo que eu tenho que é meu. Se eu não tenho amor, eu não tenho o que oferecer. Por isso, ao me amar, eu consigo amar o próximo. O próximo, sentindo-se amado, vai emitir vibrações positivas em direção a mim, né? Ou ao menos, se ele ainda não puder, e isso é importante, porque a gente precisa aprender a respeitar o tempo de cada um. Às vezes ele não pode ainda, não está no tempo dele. Se ele não puder, aquilo ali será direcionado de alguma outra forma e a gente sempre recebe, né? Na vida, nós somos os maiores recebedores. A gente recebe infinitas bênçãos do nosso Pai Celestial, né? Constantemente. Então, a gente precisa se apropriar disso, desse imenso amor que vem do alto, do imenso amor que nós recebemos ao termos a oportunidade de estar encarnados e passarmos a entregar, então, né? Vamos lá, então. Fábio, nos itens 2 e 4, a gente traz um destaque aqui, um comentário e também uma pergunta. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Porque esta fala de Jesus, segundo Kardec, é a expressão mais completa da caridade? Ela expressa, ao mesmo tempo, um dever e uma virtude a respeito das nossas relações. Primeiro, porque quando Kant ele encontra a base do nosso próprio saber a priorístico quanto à lei que nós utilizamos como moral, ele, na verdade, traz um princípio que está em um livro dos Espíritos, se não me falha a memória, na questão 621, quando Kardec ele pergunta onde estão escritas as leis de Deus, e ele responde,
na consciência. No momento em que eu me tenho como referência e dentro de mim estão a prioristicamente estas leis, eu posso utilizar-me de referência em relação ao meu comportamento para com os outros, com base naquilo que eu gostaria de receber do outro, como eu gostaria, por exemplo, de ser tratado. Não é algo que a gente faz de forma consciente, porque é um saber que está dentro. É um saber que está escrito na consciência e, às vezes, escondido no inconsciente. Mas a gente sabe. A gente sabe, por exemplo, que gostaria que as pessoas nos falassem a verdade naquilo que nós gostaríamos de saber a verdade. Então, vou dar um exemplo. Eu perdi a minha carteira. Eu gostaria muito que alguém que encontrasse me dissesse, olha, tua carteira está aqui, eu quero te devolver tua carteira. No momento em que eu identifico isso, eu posso dizer, olha, encontrei a carteira de alguém. O que é que eu devo fazer? Eu devo entregar essa carteira a ela, sem esperar absolutamente nada em troca. Mas é possível que eu esteja em outra situação. Eu tenho uma pessoa que eu amo muito, a minha mãe, e ela tem um amor muito grande pelo meu irmão, e ela está vivendo um processo de uma doença terminal no hospital, e se ela souber de uma notícia dessa, ela desencarna, ou então ela piora. Eu conto para ela a verdade ou não? Se eu tivesse na cama, no lugar dela, como é que eu gostaria de ser tratado? Eu gostaria que alguém chegasse e me falasse uma verdade dessa assim. Isso vai me responder como eu devo tratá-la. Então, eu não vou seguir nem uma escola A, nem uma escola B. Essa pergunta me permite saber se eu preciso falar a verdade para ela naquele momento, e isso vai ser caridoso, ou se é o melhor eu não falar. Quem já leu a Renúncia de Emmanuel percebe como a nossa querida Alcione toma uma decisão de não falar que encontrou Cícero da Avenpó para a mãe, Madalena Villamil. Então, não vou contar que eu estou dando aula para minha irmãzinha e que essa minha irmã, né, eu encontrei também junto com ela o meu pai, porque isso abalaria muito a própria mãe. Então, isso nos permite agir com caridade. E essa caridade é a virtude por excelência, porque ela é o bem pelo bem, onde nós não nos importamos com o que podemos receber em troca a respeito disso. E é exatamente por isso que, às vezes, ela pode ser bem pequenininha, mas não há objetivo nenhum por detrás dela. A nossa querida viúva, que desce no gasofilácio uma única moeda, agiu com caridade. Foi pouco, mas ela não quis em troca. Às vezes, tem pessoas que podem até dar muita coisa, mas que é uma evidência, que é uma expressão de gratidão. Por isso, essa máxima, ela expressa a caridade em sua beleza, como dever para aqueles que ainda precisam ter uma luta do eu contra o eu, e como uma virtude para aqueles que isso já é uma característica da própria alma. Muito bem. Nós estamos com muitas perguntas dos nossos internautas, mas nós vamos aqui fazer mais duas, né, que estavam elaboradas, e aí nós vamos para o chat aqui para atender os nossos irmãos. Nos itens 3 e 4, Ana, o reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Jesus começa dessa maneira a parábola dos credores e dos devedores. O que o mestre nos ensina sobre indulgência, benevolência e devotamento com essa narrativa? Então, a parábola do credor incompassivo também a gente pode chamar, né? Essa parábola. Então, é uma parábola muito interessante, porque ela fala de alguém que recebeu muitos benefícios, né? Porque devia muito, né? Então, e ele devia muito e não conseguia pagar, pediu, né? E o Senhor, então, aceitou, permitiu, né? Permitiu
porque a opção dele seria fazer com que ele fosse escravizado, porque era uma prática comum naquela época, né? A escravidão em troca de pagamento das dívidas. Quando ele foi colocado na mesma situação, diante de alguém que lhe devia muito menos, ele não esteve disposto a aceitar qualquer tipo de acordo, né? Hoje nós poderíamos falar assim, ele não perdoou a dívida e ele exigiu o pagamento. Com que direito a gente pode exigir do outro, né? Algo, quando nós mesmos não fazemos? Isso tem tudo a ver com aquilo que o Fábio estava trazendo na outra questão, né? A parábola, ela nos traz essa importância de nós percebermos o tanto que nós somos recebedores em vários momentos da nossa vida e o quanto nós estamos dispostos a ser compassivos com aqueles que de repente têm alguma questão contra nós, né? Porque essa parábola, ela retrata dois tipos de pessoas, então, né? Dois tipos de credores. Aquele compassivo, que muitas vezes nós encontramos espíritos que já têm uma certa caminhada e já estão mais dispostos a compreender as questões alheias, né? Compreender as dificuldades, compreender as limitações, oferecer oportunidades. E um outro credor, que é o incompassivo. Quantos de nós ainda estamos nessa situação de querermos benefícios próprios? E agora eu não lembro qual é a questão do Livro dos Espíritos, mas é lá para o finalzinho, 1000 e algo, né? Em que Kardec questiona aos espíritos qual seria o maior indicador de imperfeição, né? E os espíritos nos alertam a respeito do interesse pessoal. Então, cada vez que nós estamos preocupados em receber vantagens, né, em nos dar bem às custas dos demais, nós estamos aí entrando nessa seara do interesse pessoal, né? Como a gente diria hoje, tem um ditado popular muito conhecido, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então, é nesse sentido. Importante a gente começar a se questionar um pouquinho a respeito disso. Quem sou eu diante da vida? E como está o meu equilíbrio em relação a isso? Porque isso também se trata de um equilíbrio entre as leis divinas, não é? Quantos de nós recebemos, e todos nós não podemos dizer, né, bênçãos, desde a possibilidade de estarmos aqui, desde a oportunidade de nos encontrarmos uns com os outros, de crescermos, de adquirirmos experiências, né? Quantos de nós temos dons, talentos? E aí? Né? Nós estamos utilizando tudo isso no nosso proveito pessoal, às vezes prejudicando outras pessoas, e às vezes de forma bem consciente mesmo, né? Nas pequenas coisas do dia a dia, o troco errado, né? Que a gente aceita e fica de boas, né? Acha que tá tudo certo. Tantas outras situações. Então, diante dessa situação, quem sou eu e como está o meu equilíbrio diante das leis divinas? Eu devolvo? Eu entrego? Eu ofereço? Além, ou eu sou aquela pessoa que exijo e cobro vantagens, benefícios, eu estou constantemente insatisfeita, não consigo reconhecer os benefícios que eu tenho, reconhecimento das dádivas. O Senhor deu, né, aquela pessoa um grande benefício. Como é que ele equilibra, então, né, esse benefício todo que ele recebeu? A gratidão real e sincera e o repassar os benefícios em homenagem até mesmo a esse Senhor.
A gente já consegue repassar tantos benefícios na vida em homenagem ao Senhor da vida que nos deu a oportunidade de estarmos aqui? É uma reflexão que a gente pode trazer entre tantas outras possíveis dentro da parábola do credor incompassivo. Excelente. A questão que a Ana citou é a 895, que fala sobre essa questão do interesse pessoal e que faz um paralelo com a 893, porque quando se pergunta qual a mais meritória das virtudes, a gente encontra a mais desinteressada caridade, que faz exatamente o contraponto com esse interesse pessoal. Excelente, Ana. Do Livro dos Espíritos, né? Do Livro dos Espíritos, isso. A gente encontra, Fábio, no item 3, ao final da parábola, Jesus narra: Mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque mo pediste. E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, para que o tivessem, até que pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai, que está nos céus, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Fábio, quem são esses verdugos? E como entender esta comparação do Senhor com Deus? Eu acredito que a Ana, ela já deu as bases para o entendimento de tudo isso. E eu, para não ser repetitivo, eu vou falar o que ela falou com outras palavras. Que ela foi muito feliz. O Espiritismo, a doutrina espírita, ela, como saber, nos ensina ou nos mostra como o mundo funciona. Que leis regem esse mundo? E entre essas leis estão as leis morais, que também regem as nossas relações. Quando nós compreendemos isso, percebemos que a forma como aprendemos muitas vezes essas leis, seja de forma empírica ou de outras formas, nos ajuda a saber como é que a gente vai se relacionar com o outro. Então vejamos aqui o exemplo da parábola. Eu tenho um rei que é credor de alguém e de forma compassiva ele perdoa esse devedor. Por sua vez, esse devedor era credor de uma outra pessoa, mas ele é inclemente, ele é impiedoso e ele não perdoa. Vejamos que a relação com o rei pode representar a nossa relação com as leis da vida, que são a própria expressão do Criador, que é a nossa relação com Deus. Ora, se Deus nos dá tantas chances, se nós encontramos em Deus o amor, a misericórdia, a compaixão, nós já estamos entendendo como é que o mundo funciona, que lei rege o universo. É a lei da compaixão, é a lei do amor, portanto, a lei do perdão. O que é que eu devo fazer quando eu sei como uma lei funciona? Eu preciso replicá-la. Eu preciso colocá-la na minha vida. No momento em que eu entendo a lei da refração e da reflexão, eu utilizo isso na minha vida na hora de pescar com uma lança, que agora eu entendo a lei. Então, no momento em que eu sou beneficiado por essa lei, surge para mim agora um compromisso, que é o compromisso de colocar em prática essa mesma lei de amor. E quando a gente fala de lei de amor, leia-se. Lei de justiça, amor e caridade, que é uma só. É por isso que é impossível falar de amor sem colocar o perdão aqui, porque amor, justiça e caridade se constituem num conceito uníssono, a tal ponto que você não consegue ver um sem o outro. Quando, na questão 886, Kardec pergunta qual o sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, lá, São Vicente de Paula, representando os espíritos superiores, nos diz que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Portanto, o perdão é uma lei da vida. A compaixão, a misericórdia é uma lei da vida.
que é que acontece quando a gente contraria uma lei física? O que é que acontece, por exemplo, eu não acredito na lei da gravidade, eu vou me jogar aqui do terceiro andar, o que é que vai acontecer? Eu vou me esborrachar lá embaixo. Esse sofrimento é o verdugo. O verdugo é que me faz sofrer. E o verdugo é o efeito da desobediência da lei de Deus. Ele aparece para cobrar. O verdugo não vai ser uma pessoa A, uma pessoa B, uma pessoa C. Mas no momento em que eu deixo de cumprir a lei, deixo de perdoar, o sofrimento vai me encontrar. O que é que acontece com alguém que guarda um rancor no coração? Ele pode ter amanhã uma gastrite. Essa gastrite pode se transformar numa úlcera. Essa úlcera pode desenvolver um câncer. O verdugo ele pode ficar mais rigoroso a cada momento em que eu permaneço desobedecendo ou contrariando essa lei de Deus. Então, uma representação muito bonita do que a Ana falou. E contrariar a lei de Deus é estabelecer interesses pessoais. A relação com o rei era de interesse pessoal. Eu não quero ter que pagar a dívida, esse é interesse meu. Mas eu não quero também deixar de não receber a minha dívida com o outro. No fundo, a minha relação com Deus foi uma relação de interesse, que é o exemplo desse servo para com o seu rei. Muito bem. Marlene Viegas colocou, e aí eu faço as perguntas porque eu estou estudando a doutrina espírita como aprendiz de Jesus e diz gratidão. A gratidão é nossa, Marlene, e a partir desse momento a gente passa a atender, então, as perguntas que vocês colocaram no chat, e nós vamos pedir aos nossos convidados, se puderem ser pontuais, porque são muitas e assim a gente atende o máximo possível delas, não é? A Ângela Jucá, ela já faz aqui essa pergunta, Ana, fazer aos outros somente o que queremos para nós, deve ser a nossa meta? Ou será que é algo que a gente tem que já realizar? Pois é, a meta a gente imagina como algo que eu vou chegar, né? Então, a minha meta é maior do que isso, né? A minha meta é a perfeição possível para nós, né? A minha meta é a minha integração, então, total com Deus. E fazer aos outros somente o que queremos para nós me ajuda a chegar nessa meta. É um caminho que envolve a lei de caridade, que faz parte das leis divinas, né? Estamos caminhando rumo à perfeição, nos aperfeiçoando e aprendendo nesse meio tempo. Excelente, Ana. Fábio, Sandra Bandeira, 21h46. Recentemente ouço que todos nós somos um. Ela fez esse comentário quando a gente estava falando sobre o primeiro mandamento. Isso seria Deus? Como compreender isso? Essa é uma perspectiva apenas da unidade de pensamento. Quando falamos que todos nós somos um, a gente quer propor uma unidade de ideias, uma unidade de objetivos, uma unidade de pensamentos, mas não necessariamente que isso seja Deus. A ideia panteísta que apregou isso por muito tempo, ela traz essa perspectiva. Pan é um prefixo que significa tudo, o todo. Então, quando a gente tem uma pandemia que a doença se espalhou por todo o mundo, e Theos significa Deus. Então, panteísmo é a ideia de que o Deus é a soma de todas as coisas. Mas se assim o fosse, onde estaria a responsabilidade? Onde estaria tanto o sofrimento quanto as alegrias pelo bem feito? Se eu fizesse todo o bem, eu ia voltar para o todo. Se eu fizesse todo o mal a alguém, eu ia voltar para o todo. O efeito disso seria o mesmo efeito do pensamento materialista de que não existe nada após a morte. Então, essa ideia de unidade, essas expressões poéticas precisam ser compreendidas como unidade de ideias, unidade de objetivos. Muito bem, Fábio. Sou eu ou é você, Lu? É você, Carlos.
Ah, eu fiquei tão embebido no que o Fábio estava falando, e é muito interessante, né, que a gente vai compreendendo devagarinho, não é? Essas questões, a individualidade a gente não perde nunca, né? Como o Fábio deixou claro aí. Ana, a Jeane Lima diz assim, no item 4, a prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta, lá na edição da FEB, conseguiremos adotar essa conduta ainda nesta existência, nesse momento de transição? Essa pergunta é uma pegadinha, né? Isso vai depender dos esforços de cada um. Isso aí. Cada um de nós, né? De acordo com o nosso esforço e com a nossa vontade, com o uso da nossa vontade, né? vai determinar o quando e o como. A gente vai chegar lá. É uma questão de tempo apenas. Isso mesmo, perfeito. A Ângela traz assim, Fábio, sempre achamos que estamos certo e eu errado. Como nos colocar no lugar do outro sem julgar ou impor? Ser o outro por um instante e enxergar o outro como ele vê. Devemos nos colocar no lugar do outro, pensando no momento instantâneo do seu sofrimento e sem pensar no que veio antes desse sofrimento. É assim que nós podemos, na verdade, fazer esse trabalho sem julgar o outro. Eu poderia encontrar uma pessoa em situação de rua e eu poderia começar a pensar o que é que veio antes disso. Ele provavelmente teve um problema com a mãe, ou ele foi imprevidente na economia, ou ele foi preguiçoso. E aí a gente começa a justificar nesse julgamento o nosso não agir de forma compassiva. No momento em que eu apenas penso naquele momento, se eu estivesse em situação de rua, independentemente do meu passado, como eu gostaria de ser tratado, que é que eu gostaria de receber. Então, essa é uma técnica que nós podemos utilizar para não julgarmos tanto as pessoas. Se eu vou fazer um trabalho com o Carlos numa penitenciária, eu começar a pensar, esse aqui deve ter feito isso, esse aqui deve ter feito aquilo, não vai ajudar ninguém. Porque o julgamento nos afasta, a compaixão nos aproxima. Muito bom, excelente. Ana Samila Santana disse que não entendeu quando a irmã Ana disse que fazemos parte de Deus. Poderia explicar melhor? Isso está relacionado com a nossa filiação divina, Samila. Nós, em sentido amplo, né, como filhos de Deus que somos, criados, então, né, segundo a sua imagem e semelhança, ou então a gente pode entender como Deus, inteligência suprema, né, causa de todas as coisas, nós somos consequência dessa causa. Então, como consequência dessa causa, nós temos parte da divindade em nós, mas nós não somos Deus. Vós sois deuses, Jesus disse, não Deus. Mas nesse sentido de filiação divina, de estarmos envolvidos por isso, e dentro de nós, lá no fundo da nossa essência, brilha algo desta luz que está em sintonia com essa nossa filiação, com esse Pai maior. Nesse sentido, nós comungamos de Deus e ao conseguirmos nos conectar com isso, com a nossa real identidade, com a nossa filiação divina, nós nos aproximamos então dele num sentido que ainda a gente não consegue compreender completamente. Isso mesmo. E a gente acaba de ouvir a resposta também a esse questionamento aqui, foi da minha mãezinha. Como compreender o amor ao outro se não aprendemos a nos amar? Exatamente esse ponto que a gente acaba de refletir aqui juntos.
E a gente traz também nesse mesmo caminho aqui de reflexão, a pergunta do Ricardo Mendes é bem interessante, Fábio. O que ele coloca? Ele coloca assim: para este segundo mandamento, nós devemos nos amar primeiro ou aprender a nos amar primeiro? Em dimensões diversas, estamos sempre nos amando e amando o outro. O amor faz parte das nossas vidas. O nosso esforço é de aprimorar esse amor, porque a gente ama desde quando nós estagiávamos no reino animal, como bem lembraram os espíritos na questão de 190. O amor faz parte de nós, está no ar que respiramos. O que nós precisamos é aprimorar esse modelo de amor. O Chico, certa vez, pela expressão de Emmanuel, disse que o ódio é um amor que adoeceu. Olha que coisa interessante. Há um poeta que diz que o contrário de amor não é ódio, é indiferença. Mostrando que, na verdade, aquele que odeia, de alguma forma, tem uma relação e se interessa pelo outro. Geralmente, o ódio de um pai e um filho, em algum momento eles se amavam, mas ali havia sensações, ali havia interesses pessoais, havia imperfeições nossas que malbaratavam a relação amorosa. Então, nós amamos, mas estamos sempre aprimorando esse amor. Por isso, sempre a referência. E é assim, Carlos, que a gente compreende que a mãe que ama um filho na Idade Média é uma pessoa da Idade Média. É dentro daquela conjectura de nível evolutivo. O amor que existia entre pai e filho na idade da Pedra Lascada eram de espíritos da idade da Pedra Lascada. Então, dentro de uma perspectiva civilizatória nossa, a gente ama na medida que a gente consegue amar. A gente não vai amar como Cristo, a gente ainda não vai amar como Nossa Senhora, mas a gente já vai conseguir amar melhor do que quando a gente amava ontem, do que como a gente amava na encarnação passada. Muito bem. Fernando coloca: sobre a posição do Espírito Verdade no Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Deus é a inteligência suprema ou o amor supremo, Ana? Isso é uma questão de palavras, né? Mas se a gente for ser rígido, né? Do ponto de vista ali do que está escrito na questão, o que está escrito é isso aí. Agora, o amor é da essência mesmo de Deus. O amor nós estamos mergulhados, então, nesse amor divino que deu origem a todas as coisas, não é? Então, aí, não importa a gente ficar se perdendo em questionamentos que talvez, muitas vezes, pode nos afastar desse amor, né? A gente não tem ainda a total condição de compreender os detalhes todos que estão contidos todas essas questões a respeito de Deus. Nós ainda nem compreendemos completamente como é que funciona o nosso mundo, né? Quantas leis, quantas coisas ainda por descobrir. Então, a gente pode entender como inteligência suprema e amor à essência divina. Excelente. Fábio, Ricardo Mendes, às 21h53. Então, se eu não me valorizo muito, eu não valorizarei tanto o próximo? Naturalmente, quanto eu menos cuido de mim, eu menos cuido do próximo. E não cuidar de mim, muitas vezes, é um ato de egoísmo. É um ato de egoísmo porque o cuidar de mim é necessário para eu cuidar do outro. A mãe que não cuida de si, muitas vezes tem dificuldade de cuidar do próprio filho. E daí, muitas vezes, transtornos muito graves fazem com que as pessoas que não cuidam de si venham a negligenciar, perdendo socialmente as pessoas que amam, seja pela separação, seja pela perda pela destituição do poder familiar e outros institutos. Por isso é muito importante o auto-amor
o auto-perdão, o auto... Muito bem. A Marlene coloca uma pergunta relacionada com o item 9 e vai ficar para a semana que vem, né, Lu? Então, nós atenderemos semana que vem. Arthur Lima e Silva, seria o materialismo cético e o egocentrismo os maiores males deste milênio? Eu vou responder essa, por gentileza. Não só deste milênio, mas da nossa história evolutiva até este momento, Arthur. Com toda certeza. Porque a pessoa pode não ser materialista, de repente, tá na filosofia, mas vive voltado para o interesse material, então é materialista. E nós ainda temos muito que superar, não é isso? Então, vamos ver agora. O Oni Rezende coloca outra pergunta aqui. Carlos, faço o estudo desde o começo. Posso dizer que é estudo do Evangelho em casa? Não substitui, viu, Oni, o estudo com a família, né? Que a gente chama do estudo do Evangelho no lar. Então, esse estudo não substitui. Ele pode ser, quando estamos em casa recebendo esses estudos, nós estamos levando o Espiritismo para dentro da nossa casa, Jesus para dentro da nossa casa, mas não dispensa o estudo do Evangelho com a família, viu? Tem que ficar atento a isso, né? Porque é importante. E agora o Adriano Nobre faz essa pergunta. É para a Ana agora? Façamos a pergunta para nós mesmos. Será que eu gostaria de ser tratado ou questionado com certas perguntas? Também é um comentário, né? Acho que sim, né? Isso. Ok. E agora, Ana Savali. Como juntar o amor e a sabedoria? João Eudes. O amor, aliado ao conhecimento, nos traz a sabedoria, né? O conhecimento sem amor, ele nos envolve de uma forma tão envolvente, né? Ele nos deixa tão envolvidos que faz com que a gente crie as ilusões de superioridade, né? Faz com que a gente comece... a gente pode saber demais, mas a gente se deixa penetrar demais ou crescer demais em nós o orgulho e o egoísmo, que são grandes chagas da humanidade, né? Agora, quando aliado ao conhecimento entra o amor, né? Quando aliado às nossas experiências entra o amor, porque muitas vezes a pessoa passa uma vida com experiências riquíssimas, e algumas dessas experiências riquíssimas são dolorosas, envolvem perdas, envolvem decepções, frustrações, aprendizados duros dentro dessa área. E se não tiver o amor, ela vai se amargurar, ela vai se deprimir, ela vai se revoltar. Quando o amor envolve o conhecimento e envolve as nossas experiências, a sabedoria chega. E aí a leveza para conduzir-se na vida é algo que passa a fazer parte, então, daquela pessoa, né? Quando consegue conciliar o amor junto de todas as experiências e de todo o conhecimento adquirido. Lindo, Ana. E a gente vai seguindo aqui, encontrando nos próximos itens algo que vai buscando também essa linha de interesse e de percepção um pouco mais ampliada. E a gente encontra o dai a César o que é de César e a relação dos judeus com os tributos. E aí a gente faz uma pergunta para o Fábio: qual a relação dos judeus com esses tributos e por que a pergunta feita a Jesus sobre pagar ou não o imposto a César era uma armadilha? É interessante essa questão, e vale a pena a gente voltar rapidamente no texto, porque ele começa dizendo o seguinte: os fariseus, tendo-se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos,
Pois qual a tua opinião sobre isto? É nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? A pergunta, ela realmente é capciosa. Eles queriam que Jesus caísse nessa armadilha. Eles começam reconhecendo que Jesus era verdadeiro, que ele falava a verdade, as verais, e que ensina o caminho sem levar em conta nenhuma pessoa. Ou seja, ele não levava em conta se o cidadão era patrício ou se era judeu. Se ele era imperador romano ou se ele era um carpinteiro. Para mim não interessa, todo mundo é igual. E onde é que está o perigo disso? Eles pensavam o seguinte, olha, se Jesus considera todo mundo igual e ele só fala a verdade, na hora que eu perguntar, é permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Se ele disser, olha, se César é igual aos judeus, César não é mais importante. Então, ele vai estar colocando os judeus contra César. Olha o perigo, é o que eles pensavam. Se ele disser, não, César tem que pagar o tributo a César, eu disse assim, mas tu está caindo em contradição, e agora a gente vai colocar os judeus contra ele. Então, eles pensavam, qualquer que seja a resposta, ele aí está numa situação muito complicada. E Jesus, percebendo isso, a malícia, começa a responder o seguinte, hipócritas, por que me tentais? Porque ele sabia qual era o objetivo deles. Mas é interessante compreender aí o tributo, por quê? Porque o tributo, ele é aquilo que a gente distribui depois de uma conquista. Então, essa palavra, ela está entre os romanos no sentido de que é necessário dividir entre as três tribos romanas do início de Roma, tudo aquilo que é conquistado. Mas agora o tributo ele precisa ser compreendido em que perspectiva? Se todas as pessoas são iguais, o que é que eu devo a César? Mas César pode ser o Carlos. Porque se todas as pessoas são iguais, César também pode ser Luziane. Pode ser a Ana Maria. O que é que eu devo a Ana Maria? Como é que eu respondo essa pergunta? Qual o tributo que eu dou a Ana Maria? Se a Ana Maria tem fome, o que é que a Ana Maria precisa? Comida. Se a Ana Maria está sozinha, o que é que ela precisa? Companhia. Esse é o tributo que eu vou dar a ela. Então, eu vou compreender esse tributo diante da necessidade que o outro apresenta. É exatamente por isso que quando Allan Kardec explica essa mensagem, esse trecho, essa sentença, ele mostra que ela é a base de todo o amor que nós estabelecemos uns para com os outros. E esse amor, ele se expressa na sociedade, se expressa na família, como os deveres que nós temos para com todos. O dever que eu tenho de alimentar quem tem fome, de abraçar, de cuidar do meu filho, ou de cuidar do filho do outro. São os nossos deveres para com todos os Césares que estão pelo mundo. Muito bem. Eu vou fazer a última pergunta para a Ana, Lu, e aí você conduz para o fechamento. Está relacionado ainda com o item 5, esse dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, que foi, não, o Fábio explicou muito bem. Agora, o que é de Deus? Então, né, o Fábio colocou muito bem toda essa questão, né, tanto do tributo, tanto quem é César, né, e o que é de César, e a gente falou um pouquinho sobre o que é Deus, o que é de Deus. E aí a gente pode começar a se questionar a próprio sentido mais amplo dessa frase, né? A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A gente pode interpretar nesse sentido amplo como as coisas materiais e aquilo que é espiritual. É uma das possibilidades de interpretação que a gente tem aqui. E aí, quando a gente vai nesse sentido, porque se a gente também for num sentido muito amplo, o que não é de Deus? O que não é de Deus? Tudo é Deus, né? Assim na terra como no céu, nós estamos mergulhados, então, no amor divino. E enquanto encarnados, nós participamos dessa experiência, dessa essência material e, ao mesmo tempo,
essa outra essência espiritual. Então, nós podemos santificar a nossa vivência aqui no mundo, oferecendo a Deus o tributo das nossas vidas em conformidade com a lei divina, né? Além de atender às exigências da vida material, eu posso e devo me conectar com o alto e perceber o que a vida, o que Deus espera de mim em cada momento do dia. Isto é de Deus. A nossa vida é de Deus. Aquela situação inusitada é de Deus. Aqueles desafios que surgem são de Deus. O que Deus espera de mim naquele momento? E como eu posso ampliar esse amor divino em mim para que dele exale, para que de mim exale em direção a tudo, oferecendo o meu tributo a Deus. Que lindo, Ana. Como esse capítulo é lindo. Nós agradecemos imensamente aos nossos queridos convidados que com tanta sensibilidade trouxeram o estudo da noite, as intérpretes para Libras, o querido Carlos, a nossa equipe que está aí nos bastidores, que vai conduzindo também esse estudo aqui conosco, a cada um de vocês que esteve aqui com a gente, que foram colocando as suas mensagens, trazendo essa vibração tão especial para o nosso estudo. E nós, como sempre, deixamos informaçõezinhas aqui no final, de que os nossos encontros semanais, eles ficam sempre gravados e disponíveis gratuitamente. Ele está disponível também em podcast, no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Para maiores informações acerca do nosso estudo, nós podemos acessar o Telegram, @estudo_ESE_FebTV. Para encontrar todo o conteúdo do estudo, nós podemos acessar o site www.febtv.com.br/estudo-ESE. E na FebTV, nós encontramos 3 oportunidades de estudo das obras básicas do Espiritismo. Estudando o Livro dos Espíritos, sempre às segundas-feiras, às 20 horas. Estudando o Livro dos Médiuns, às terças, às 20 horas. E estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, sempre às quintas, aqui conosco, às 21h30. Apoie a FebTV, ajude a manter este e outros estudos no ar, acessando febtv.com.br. No próximo estudo, nós vamos continuar com esse capítulo que é só de amor, amar ao próximo como a si mesmo, e Instruções dos Espíritos, um trecho lindíssimo, intitulado A Lei de Amor. Então, até lá, gratidão imensa a todos. Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Você que colaborou conosco, a gratidão. Você que ainda não colaborou, tem a oportunidade de colaborar com a FebTV para que ela cumpra a sua missão, que é divulgar o bem, que é divulgar a esperança, que é divulgar o Cristo através do Espiritismo. Muito obrigado a cada um de vocês. Nós agradecemos de coração. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte dessa história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição?
com a sua missão, como ela atua na formação do homem de bem. Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.